Você já sentiu que suas orações batiam no teto e voltavam sem resposta? Você já olhou para o céu no meio de uma tempestade e se perguntou: Deus, o Senhor ainda está aí? Se sim, esta história é para você. Elisa era uma mulher de fé, daquelas que oram antes de sair de casa, antes de dormir, antes de cada decisão. Ela acreditava que Deus tinha um propósito para absolutamente tudo, mas de repente, a vida dela começou a desmoronar. O pai adoeceu gravemente, ela perdeu o emprego e pouco a pouco, aquele brilho de esperança nos olhos dela começou a apagar. Nas primeiras semanas, Elisa orava com toda a força do seu coração. Ela pedia um sinal, uma resposta, qualquer coisa que mostrasse que Deus ainda a ouvia. Mas o céu parecia estar em completo silêncio. As orações fervorosas se transformaram em lágrimas silenciosas, e as lágrimas deram lugar a um vazio profundo. Uma noite, sozinha no escuro do seu quarto, ela sussurrou em meio ao choro: Senhor, por que não fala comigo? Eu preciso tanto, tanto ouvir a tua voz. O tempo passava, e a situação só piorava. As contas se acumulavam, a saúde do pai continuava frágil, e a esperança parecia uma miragem distante. Elisa começou a se sentir esquecida, como se Deus tivesse se distraído com outras coisas e deixado a vida dela em pausa, num canto qualquer. Certa tarde, sem rumo e sem saber o que fazer, ela saiu para caminhar. Uma chuva fina caía, lavando as ruas vazias. O som das gotas no asfalto parecia conversar com a sua alma inquieta. Enquanto andava, ela viu um jardineiro cuidando de um belo jardim. Ele estava podando uma roseira, cortando galhos que ainda estavam cheios de botões prestes a florescer. Aquilo a incomodou. Ela se aproximou e, com a voz embargada, perguntou: Moço, por que o senhor está cortando essas flores? Elas pareciam tão bonitas, prontas para desabrochar. O jardineiro olhou para ela com um sorriso sereno e respondeu com calma: Minha senhora, se eu não podar agora, elas não terão força para florescer de novo na próxima estação. Às vezes, é preciso cortar o que parece bonito, para que algo ainda mais belo e forte possa nascer. Elisa ficou paralisada. Naquele instante foi como se o próprio Deus estivesse falando com ela através daquelas palavras simples. Uma luz se acendeu em seu coração. Talvez fosse exatamente isso que estava acontecendo em sua vida. Talvez Deus não estivesse destruindo seus sonhos, mas podando os galhos secos para preparar um florescimento que ela ainda não conseguia enxergar. A partir daquele dia, Elisa continuou a orar, mas de uma maneira completamente diferente. Em vez de pedir que Deus mudasse as circunstâncias de uma vez por todas, ela começou a pedir força para o coração dela enquanto esperava. Ela pedia sabedoria para suportar o processo. E pouco a pouco, algo começou a mudar. Não foram grandes milagres, mas pequenas bênçãos que antes passavam despercebidas. Um café quente oferecido por uma vizinha num dia frio. Uma mensagem inesperada de um amigo antigo, dizendo que estava orando por ela. Um pôr do sol espetacular depois de um dia cinzento. Eram pequenos sinais, sussurros de Deus dizendo: Eu ainda estou aqui. Eu não te abandonei. Certa manhã, enquanto visitava seu pai no hospital, Elisa encontrou um homem sentado no corredor, chorando desesperadamente. Ele tinha acabado de perder alguém que amava e dizia que não sabia como suportaria a dor. Sem pensar duas vezes, movida por uma compaixão que ela mesma não sabia de onde vinha, Elisa se aproximou, colocou a mão no ombro dele e disse: Eu sei que agora tudo parece sem sentido, mas Deus não se esquece de nós. Mesmo quando não entendemos o porquê, Ele está cuidando de tudo. Enquanto aquelas palavras saíam de sua boca, Elisa percebeu algo incrível. Não era ela quem estava falando. Era o consolo que Deus havia plantado em seu próprio coração, que agora transbordava para curar outra pessoa. Mesmo em meio à sua dor, ela estava sendo usada para levar esperança. Poucos dias depois, um verdadeiro milagre começou a acontecer. Seu pai, contra as expectativas, começou a melhorar, e quando finalmente recebeu alta e voltou para casa, ele olhou nos olhos da filha e disse: Você ficou mais forte, sabia?
Acho que Deus usou todo esse tempo difícil para te moldar, para te fazer quem você é hoje. Elisa sorriu. No fundo, ela sabia que era verdade. O silêncio de Deus que antes parecia abandono, agora se revelava como um tempo precioso de aprendizado e fortalecimento. Semanas depois, o telefone tocou. Era uma ligação inesperada de uma antiga colega de trabalho. Ela estava começando um projeto social para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade e precisava de alguém com um coração sensível, alguém que entendesse de dor e de recomeço. Elisa aceitou na hora, e foi ali, ajudando os outros, que ela encontrou um novo e poderoso propósito. A cada pessoa que ela consolava sentia que uma parte dela também era curada. Foi então que ela compreendeu a grande verdade. Deus nunca esteve em silêncio. Ele apenas falava de uma maneira diferente. Ele falava através do tempo, das pessoas, das pequenas coisas, dos recomeços dolorosos. Enquanto ela se sentia esquecida, Deus estava em silêncio, escrevendo a parte mais bonita da sua história. Hoje Elisa conta seu testemunho com uma paz que contagia. Ela diz: nem sempre Deus fala com palavras audíveis. Às vezes, Ele fala com o silêncio, porque é no silêncio que Ele nos ensina a confiar, a amadurecer e a depender unicamente dEle. E talvez essa seja a mensagem que o seu coração precisa ouvir hoje. Talvez você também esteja orando e só encontrando o silêncio. Mas acredite, o mesmo Deus que cuidou de Elisa está cuidando de você neste exato momento. Ele não se esqueceu das promessas que te fez. O tempo dele é perfeito, mesmo quando o nosso coração ansioso acha que está demorando demais. Então, confie. O silêncio de hoje pode ser apenas o prelúdio do milagre de amanhã. E quando tudo finalmente fizer sentido, você vai olhar para trás e entender com lágrimas nos olhos. Deus nunca se calou. Ele apenas estava trabalhando em silêncio por você. Se essa história tocou o seu coração e trouxe um pouco de esperança, peço que você curta este vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim você nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que também precisam saber que Deus nunca, jamais, se esquece de nós. Fique com Deus e até a próxima.